Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast Código Imobiliário. Eu sou o Rodrigo Ferreira e vou dividir este espaço, esse bate-papo, com Fernando Nakashi. Saudações a todos! E Tomás Figueiredo. Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje um assunto muito legal, muito bacana que nós vamos conversar aqui no podcast. Vamos conversar sobre incorporação imobiliária. Tomás, quem é o nosso convidado de hoje? Nosso convidado de hoje é formado em Engenharia Civil com MBA em Gestão de Negócios Imobiliários pela FGV. Nosso convidado de hoje é professor de MBA na área de finanças, CFO da Miura Investimentos, sócio-diretor da IJMH Administração e Incorporação, além de apresentador do podcast Gêmeos do Mercado. Seja muito bem-vindo, Pedro. Como é que você está? Tudo bem? Eu estou bem, obrigado. Primeiramente, agradecer vocês pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu acompanho já o podcast e hoje estar no podcast para mim é uma grata surpresa, viu? Uma grata alegria. Obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo, Pedro. E Obrigado, o Pedro Lopes é nada menos que o irmão gêmeo do Diego. Então, isso. Quem estiver assistindo agora esse episódio não acha que é um déjà vu. Na verdade, Não é o mesmo. Não é o mesmo. Até o tom de voz nós estávamos conversando é idêntico. Que fantástico, Pedro. É verdade. Assim, nós somos gêmeos univitelinos, né? Então, assim, é muito igual. Eu tenho a felicidade de trabalhar com o Di e o pessoal confunde muito, né? Então, assim, você é um engenheiro ou você é um economista? É sempre essa a pergunta, né? Eu falo, olha, depende. Você quer falar coisa boa ou coisa ruim, né? Se for alguém que comprou um imóvel, eu viro economista. Não, brincadeira à parte. E dos gêmeos tem a brincadeira também quem nasceu primeiro, né? Eu sou mais velho, me respeita, não sei quem que nasceu primeiro. Fernando, eu brinco, o Diego na Miura, ele é CEO, ele manda, mas ele é o mais novo. Ah, é? Então, assim, na empresa ele manda, mas saiu da empresa, eu mando. você Um que minuto e manda. meio mais velho. Boa. Então, quem manda que sou eu, né? Eu falo pra ele. Ô Pedro, e conta pra gente um pouquinho como é que surgiu essa sua paixão pelo mercado imobiliário. Conta um pouquinho aí dessa sua trajetória. Legal. A minha paixão veio desde criança, né? Meus avós, né? Meu avô e minha avó, principalmente, me presenteavam, eu e o Diego, quando criança, com Legos. Então, eu e o Diego até hoje tem uma paixão por Lego, construção. E meu avô é desse ramo, né? Meu avô vem do ramo da construção civil. E eu via ele trabalhando, ia com ele nas obras e gostei de construir, de edificar. Aí eu falei, já sei, é isso que eu quero fazer mesmo, trabalhar com obra, né? Ser engenheiro. Então, vem de casa, né? A família já tem uma incorporadora há muito tempo. Na época nem chamava incorporadora, né? Meu avô bancava a obra do caixa próprio e depois de pronto vendia. Então, não tinha esse conceito de incorporação na época do meu avô. E então, assim, vem de casa. Esse desejo vem de casa. Vem de berço. Legal, até você já deu a deixa aqui, porque justamente para colocar algumas pessoas que não estão tão acostumadas com o tema, né, colocar na mesma linha e deixar todo mundo na mesma régua, né? Hoje, o que significa a incorporação imobiliária? Está baseado em quê? Fernando, Fala um excelente pouquinho mais, pergunta, Pedro. né? Hoje, a lei, né, é uma lei antiga de 64, ela regula como você deve fazer a incorporação, ou seja, como é que você vai vender um imóvel, seja ele na planta, né, que muitas vezes você vai na planta, que eu digo não está pronto, né? Então, é uma lei que regula a regra de como você deve fazer, como deve fazer, dando segurança para quem faz e para quem compra. Então, realmente, a lei de incorporação é para isso mesmo, né? Regular o incorporador, aquele que tem a ideia do produto, e o comprador. Legal. Bem... É porque assim, até nós temos um público muito grande focado em corretores de imóveis e o pessoal que atua no mercado imobiliário. E mesmo para quem não atua, fica sempre aquela coisa, o incorporador, a construtora, mas é tudo a mesma coisa. É importante a gente saber fazer essa distinção até para quem está nos ouvindo. Basicamente, né, não necessariamente o incorporador constrói, né? A maioria das vezes não constrói, estou errado? Então, você está certinho, você está certo. Mas ele é o pai da criança, né? Ele que desenvolve o projeto, ele que desenha tudo aquilo, ele que contrata a construtora que trabalha para ele, que ele é o responsável civil sobre tudo isso, né? Sobre esse projeto todo, né? É isso. A incorporadora, é legal você falar isso, né? Porque confunde muito, até num né? Uma pós-entrega, né? Qualquer problema, a pessoa vai direto na incorporadora que de fato civil é responsável. No nosso caso da incorporadora, nós não somos construtora, né? Então, a incorporadora, como o Fernando disse, é o pai da criança. Construtora é aquela que a gente contrata
para fazer o, né, para fazer o produto, né? E aí a gente tem também o agente financeiro, às vezes aquele que dá o dinheiro para fazer a obra. O legal, eu acho, Fernando, o pessoal, eu sempre gosto quando não tem essa figura mesclada incorporador e construtor, acho que dá mais segurança, né? Porque geralmente a incorporadora não tem o know-how da construção. Né? Eu lembro no nosso caso de um projeto nosso, muito difícil de fazer, contratamos uma consultora de São Paulo e para resguardar a incorporadora nós fizemos um contrato chamado PMG, preço máximo garantido, ou seja, a construtora que entende do produto, ela garantia o preço, né, da obra. E o incorporador estava tranquilo em relação a isso. Então, assim, eu gosto muito de quando eu vejo um produto para comprar, ter essa separação entre incorporador e construtora. Isso é um ponto importante, né? Eu acho que traz mais segurança para o projeto, principalmente segurança financeira, né? Porque se você está incorporando e construindo, não que seja errado isso, pelo contrário, Não, se você dúvida. conseguiu esse know-how, legal, você está abraçando 2 segmentos de mercado e, teoricamente, aumentando sua margem de lucro, né, na operação. Mas é muito mais trabalhoso. E algumas incorporadoras, algumas pessoas já se aventuraram nisso e deram com a cara na água, porque construir não é fácil, incorporar não é fácil, então você tem que se especializar, né? Então, você ter uma operação onde você toma conta de tudo, pode ser que um lado não consiga garantir o preço, daí você esteja que puxar dinheiro, injetar dinheiro aqui, ou seja, desbalanceia tudo, é um risco. E às vezes olha aquela máxima de cada macaco no seu galho, porque a pessoa quer abraçar tudo e não faz nenhum nem outro bem feito. Palmas para quem consegue, que é muito legal, né? Mas não é fácil, não. Mas não na prática, eu acho que isso daí desde criança você faz, porque você diz que gosta de Lego, né? Então, até para o ouvinte entender, na prática você tem aquela base do Lego lá que você encaixa, né? Incorporação nada mais é do que, você tem a base, né? Que é o terreno, que é a área, e aí você vai incorporando as pecinhas e cada pecinha daquela tem um proprietário. Na prática é basicamente isso daí? Mais ou menos, assim, por exemplo, eu vou dizer, eu gosto muito de Lego, vou usar esse exemplo de Lego. O incorporador é aquele que compra o Lego. Eu quero fazer um Lego da Torre Eiffel, por exemplo, que é um Lego que eu tô namorando muito, mas o preço tá caro, mas eu tô namorando esse Lego. Eu sou incorporador, então eu tenho a ideia de fazer a Torre Eiffel. Aí eu vou falar, Fernando, eu vou te contratar para você construir para mim a Torre Eiffel. Ou seja, mas quem é o dono da Torre Eiffel sou eu. E eu contrato ele para fazer para mim, mas o dono de todas as pecinhas é o incorporador. E no fim, aí o Tomás vai ser quem vai comprar a Torre Eiffel, que vai ser o terceiro, mas vai comprar de quem? Da incorporadora. Então, o incorporador pro Lego aqui é quem compra o Lego. E quem constrói é a construtora. Mas é um bom exemplo, acho que fica muito fácil. E eu gosto também de, como incorporador, dividir riscos. Né? Eu posso ganhar um pouco menos, o Fernando disse, né? Eu elogio muita construtora que faz os dois, incorpora e constrói, mas para incorporadoras menores, que hoje no Brasil tem muito, né? O brasileiro gosta muito do mercado, é uma segurança você diversificar, né? Tirar o risco da construção, fica só no risco da incorporação, que no fim é o risco máximo, né? Se a construtora, por exemplo, não vier dar uma assistência técnica, quem tem que bancar é a incorporadora. Isso é importante deixar muito claro. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Isso tem que ficar muito claro, né? Não é porque eu contratei uma construtora que a responsabilidade vai ser dela. Não. Se eu contrato uma construtora séria, no meu contrato da incorporadora com ela, vai estar as regras. Tanto tempo de assistência técnica, mas se ela não o fizer, eu, incorporador, tenho que fazer. Você precisa responder. Ô Pedro, então assim, voltando aqui na origem e no início, cabe ao incorporador a escolha do imóvel, cabe a escolha do terreno, do lote. Como é que você começa, então, assim, um novo empreendimento? Assim, excelente pergunta. O incorporador é o sonhador, né? Ele é aquele que tem a ideia e vê, ali eu vou ganhar dinheiro, ali tem um produto que o mercado quer. Então, assim, hoje a gente tem escolhido as áreas, né? As áreas têm valorizado muito aqui na nossa região Campinas. É um desafio você encontrar boas áreas com preço viável de executar, e hoje eu acho que o trabalho do corretor ele é fantástico, porque ele tem esse leque de oportunidades. Então eu, como incorporador, eu vou lá e idealizo um desejo. Sei, aquele bairro ali tem uma carência de um comercial, por exemplo. Então eu vou lá e penso, buscar uma área que a legislação permita fazer comercial, entender a região, se tem apetite de fato ou não. Então, assim, é idealizar primeiro buscando a área e entendendo se o mercado comporta aquilo que a cabeça do incorporador quer fazer. Ô Pedro, e no teu raciocínio, a hora que você...
eu acredito que você deva receber muitas propostas, muitas ofertas diárias. Como é que você faz esse filtro? Como é que você analisa? Até porque tem muito corretor que é aquela situação que o cara acaba oferecendo, às vezes, o produto errado para a incorporadora que seria certa e vice-versa. Direto. Como é que você faz esse filtro? Olha, eu fico atento à metragem, eu fico atento à localização. Olha, independentemente da metragem e da localização, para mim o preço é o primeiro item que eu escolho. Como é que é esse filtro? Olha, é muito boa sua pergunta, né? A gente recebe muita oportunidade e incorporar, o Fernando sabe, que é desafiador, não é para qualquer um, é muito demorado. Então, assim, primeira ponta que eu pergunto pro corretor, tá tudo certo? O terreno está desimpedido, independente do custo, da área, tá tudo certo, não tem inventário, é um dono só, não tem nenhuma área de ambiental, porque o Brasil é muito complicado, né? Então, assim, eu vou na área que está pronta sem problema. Então, assim, ok, porque já é um desafio você fazer numa área sem problema. Então, o primeiro ponto nosso lá da incorporadora, quando chega uma área, é entender como é que está essa área documental. Tá tudo ok, tá tudo ok. Segundo passo para a gente é se o dono da área ele está disposto a entrar com a gente. É uma permuta física, ele quer só 100% em dinheiro. Hoje a gente tem optado muito na modalidade de permuta. Uma permuta meio a meio, não sei se quem está ouvindo aqui esse conceito da permuta, ele é nada mais do que o entregar unidades futuras dessa área para o dono do imóvel. Né? Então a gente gosta muito da permuta e às vezes o dono da área quer uma parte em dinheiro, também ele não vai sonhar comigo que sou sonhador, então a gente paga uma parte em dinheiro, uma parte de permuta. Então eu olho, respondendo direto sua pergunta, primeiro se a área está sem nenhum tipo de problema documental e se o dono da área ele aceita uma permuta parcial ou total. Isso hoje, que para nosso incorporador, o que atrai, e depois é preço, né? O preço é secundário, né? Para a gente o preço vai ter que estar na conta do deal ali, se fecha ou não fecha o negócio. E assim, Fernando, me corrija se eu estiver errado, você que acompanha há anos e anos as negociações envolvendo lotes e glebas e terras para empreendimentos. Às vezes, o valor de mercado daquele terreno é muito menor do que depois do trabalho do incorporador, ou que essa pessoa, esse proprietário receberia em lotes, Sim. ou que esse proprietário receberia em unidades. Então, assim, a permuta sempre facilita o negócio, né? Muito, muito. A gente lida com bastante incorporadores e formando terrenos e tudo mais, a gente entende o que a necessidade e os interesses de cada um deles, né? E o jeito que eles jogam, né? Eu acho que vai do apetite, você poder colocar mais dinheiro aqui ou ter que ser mais permuta ali. Vai de acordo com a praça, tem praças mais demoradas para aprovação, falamos disso até no off, e tem praças mais rápidas, então o payback deles é importante. O maior desafio, eu como intermediador, talvez você sinta bem isso na pele, é o seguinte, quando eu falo para alguém, pô, vamos vender esse terreno, o pior é quando começa a formar a área, então tem uma área lá com 5 proprietários, um começa a conversar com o outro. Incorporadora, então eles vão pagar bem pra caramba, eu vou chutar lá em cima, bababá. Quando o cara já vem com o preço, eu falo, pera um pouquinho, vamos lá. É isso aqui mesmo que você quer? Só vende por isso? Tá, mas é tudo em permuta, né? Ou quase tudo em permuta. Seja física ou financeira, porque existe a financeira. Isso. Que o vendedor vai recebendo ao longo do tempo, ou no final, é feito entre as partes. Então eu já tento colocar o vendedor com o pé no chão, né? Falar assim, ninguém é maluco de pagar o preço que você está querendo nessa área, só porque é uma incorporadora. Ele está aqui para ganhar dinheiro também, então vamos ganhar dinheiro de todo mundo. Então se você quer esse preço para viabilizar alguma coisa, tem que ser X% no mínimo em permuta, porque não dá para ele descapitalizar tudo, não é isso mesmo? Exatamente. E aí fica esse impasse todo. Eu acho que esse é o maior desafio, colocar cada galho, cada macaco no seu galho. Agora, eu sempre recomendo, se a pessoa tem uma estrutura financeira boa, se aquele imóvel não é o imóvel da vida dela, que ela precisa do dinheiro para amanhã, você entrar no jogo com o incorporador é muito bom. Você aumenta o teu valor de venda absurdamente, que é acumular o patrimônio. Eu estou falando de números muito altos, estou errado? Não, a diferença tá para uma venda não. vista para uma parceria é monstruosa. E aí você consegue também diminuir, né? Vou dar um exemplo, um imóvel de 5 milhões, você receber 7 imóveis de 1 milhão, é mais fácil você vender 1 milhão do que 5 milhões. Estou errado, Fernando? Sem dúvida. Ou seja, você dá liquidez para um ativo seu que está meio ilíquido ali, né? Uma gleba de 5 vira despesa. 7 de 1. Não, É muito Pedro, mais fácil. E outra coisa, você imagina a seguinte situação, às vezes a pessoa tem 2 filhos, às vezes a pessoa quer fazer um pouco de dinheiro, vende 2, aluga 2, É isso. então assim, acomoda, né? Então,
essa visão que a pessoa pode ter um pouquinho a médio prazo é muito melhor do que não, só vendo dinheiro, só quero dinheiro, que acaba inviabilizando, porque acaba tirando dinheiro do carro. Acredito eu, você me corrija, que na cabeça do incorporador ele colocar dinheiro na frente para adquirir um terreno quando ele poderia usar esse mesmo dinheiro na obra, não faz sentido, né? Só faz sentido, o Fernando falou, se for muito barato. Se a pessoa está disposta, não, eu quero o dinheiro, preciso do dinheiro, ou seja, aí realmente tem que ser uma oportunidade. Hoje, pra gente colocar dinheiro na frente, né, a obra vai demorar, depois da compra do terreno, falar aqui por Campinas, no mínimo 1 ano e meio, né, para você estar começando a cravar uma estaca ali naquele terreno. Então, 1 ano e meio que eu paguei à vista e não fiz nada, né, ou seja, não consigo fazer um tipo de receita, porque a lei veda, né, todo mundo sabe, vender qualquer tipo de imóvel antes da incorporação registrada, né. Tem essa característica no passado, na época do meu avô tinha muito famoso pirata, né? Sei que vai lançar um produto ali. Os corretores podiam fazer a famosa reserva. Ainda hoje se faz de uma forma indireta. Isso, Eu acho muito legal que é uma oportunidade, mas não pode pegar dinheiro. Tem uma série, né? Tem uma série de. Fernando, tem uma reserva. Quando sair, posso te ligar? Me liga. Isso é natural fazer, né? Mas imagine um incorporador que botou um dinheiro ali por 1 ano e meio só. Acreditar nas reservas é complicado, né? Eu já trabalhei em produto que demorou 1 ano. 1 ano de pirata. 1 ano, né? 1 ano com o guarda-sol ali, esperando, fazendo as fichinhas, os cadastros, sem o RI, então não podia pegar nenhum cheque nada, zero, senão é cadeia. E ali, é ruim pra todo mundo, pro corretor que trabalhou, acreditou naquilo, que tem cara que morre de fome nessa brincadeira. E o incorporador, aquele 1 ano só é o delay da timeline dele, porque a brincadeira começou, sei lá, no mínimo 1 ano antes, 2 anos antes. Eu não conhecia essa expressão pirata. É pirata. Muito conhecida no nosso ramo, é demais, é um pirata. Verdade, que coisa sensacional. O pirata é isso aí, é o cara que abre o porta-mala do carro, põe o guarda-solzinho. É isso. Ou até a gente foi evoluindo com o termo pirata, quando abria o plantão sem RI. Então esse era um plantão pirata. É isso. É isso. Tá ligado justamente ao não ter o RI, que é o registro de incorporação, né? Que é o último documento, a última liberação que falta pra gente poder realmente, de fato, iniciar a venda. Então, sempre foi o pirata. Cada curiosidade. Né? O mercado imobiliário tem essas curiosidades. Exato. Mas o pirata anima muito a incorporadora, né? Olha, já tem um apetite, né? A imobiliária vem trazendo, olha, tem uns X reservas, X interesses. Isso nos anima. É um termômetro, É um termômetro. E aí a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente tem que falar que tem X reservas, X interesses, que é pra colocar logo na rua. Só que se eu falar, às vezes, tudo, dependente do incorporador, ele sobe o preço, ele sobe a regra. Ele anima, falou, pô, sério? Não é? Lança já um preço mais alto, sem dúvida, né? Ele tem que mesclar mesmo a expectativa. Eu acho que é duro isso. É duro. O incorporador sem o corretor de imóvel não vive. Não vive. Tem que ser um casamento, assim, bem casado, né? Porque a gente acredita no que eles falam, olha, tá caro o preço. Tem que acreditar que realmente ele tá achando caro mesmo. Ou ele fala, não, ô Pedro, sobe porque eu tô vendo que tá tendo fluidez. Porque se você pensar que o corretor só quer ganhar o dinheiro, é um conceito muito errado. Eu acho que é denegrir a função, o trabalho. O corretor tem que ser honesto porque ele tem que ser o ganha-ganha. Ele tem que medir quem faz, ele entende, olha, o tempo que demorou, falou, puxa, Fernando, faz 1 ano, preciso subir, preciso reajustar esse preço. Pedro, tem folga, estamos tendo uma reserva ou já vendas boas. Então a confiança entre você encontrar uma boa imobiliária, isso eu acho fundamental. Como qualquer coisa, tem gente boa e gente ruim. Incorporadora boa, incorporadora ruim. Imobiliária boa, imobiliária ruim. Esse casamento. Toda a incorporação nossa que deu certo é quando a gente achou uma imobiliária parceira séria, honesta. E aí tem esse casamento ideal. E é muito gostoso quando a imobiliária tem a chance, como já participei de milhares de projetos desde o começo, desde o briefing de terreno. Pedro me liga, por exemplo, fala, Fernando, apareceu, o Rodrigo me mandou um terreno aqui, vamos ver? Então você vai ver o que cabe aqui, cabe isso, você começa a viajar junto com ele, é muito legal quando isso evolui até o momento da venda, depois da entrega, é muito gostoso. É uma construção, né? Porra, é muito gostoso, né, Pedro? Muito. E Pedro, assim, eu acho que a coisa mais correta é a transparência. Sim. Porque é muito errado você imaginar que você vai fazer um único negócio com aquela pessoa. Então não adianta você queimar o pé. Nossa, não adianta o corretor falar, olha, é sol da manhã na hora da entrega, não é sol da manhã. Nós vemos cada situação que parece que o prédio é inteiro com o sol da manhã, e não é. Aquela vaga de garagem coberta, mas é no outro lugar que a pessoa tem que andar na chuva para chegar na torre dela. Então, assim,
é importante entender que a vida não é só feita num ato, não é uma única comissão. É justamente o quê? É pegar e, na sequência, construir essa confiança, esse elo com o cliente, para que numa próxima oportunidade... Porque, do mesmo jeito que a carreira do corretor evolui, a vida pessoal, familiar e patrimonial do cliente dele está acompanhando. Exato. Ele começou com aquele dormitóriozinho, casou, vai precisar de um pouquinho maior, uma localização. Ele vai procurar. A pessoa que é bem atendida na área de serviços, ela volta. Sim. Do mesmo Isso é jeito que verdade. assim, a pessoa que tem uma experiência ruim, ela vai queimar a tua imagem para quem ela puder. Então assim, o corretor precisa ter esse cuidado, precisa ter Fala esse... bem para um e fala mal para 20, né? Tá certo, sei lá, é isso aí, não tem jeito. E o gostoso é do incorporador, ele, né, vender para uma segunda geração, né? Meu pai comprou o imóvel de vocês e ele que me recomendou. Deve ser uma alegria. Eu ainda não sou jovem, não tive uma segunda geração comprando de mim. Já compraram do meu avô e vieram comprar de mim. Mas deve ser uma alegria, eu acho, de um trabalho bem feito, né? De ser essa No credibilidade. sentido, acho que é estabelecer uma parceria duradoura, né? Sem dúvida. Mas, ô Pedro, documentalmente, vamos dizer assim, formalmente, Tá bom. como que é o procedimento de uma incorporação imobiliária? Você tem que usar a prefeitura, usar o cartório? Quais os o passo a passo para poder incorporar Excelente. empreendimento? Eu acho que seria a próxima etapa, né? Então, escolhemos o terreno, conversamos com o proprietário, ele topou a permuta, fechamos o negócio, nós temos a área. Qual que é a próxima etapa? Aí começa o desafio, né? Aí você vai contratar, depende da incorporadora, tem pessoal interno, pessoal externo, você vai contratar uma empresa de arquitetura, né? Primeiro você vai fazer um levantamento planimétrico da área, uma sondagem da área para entender como que é aquele solo. Tem muitas questões técnicas importantes para o incorporador olhar. Às vezes tem nível de água raso, daí é uma área... A gente muitas vezes, se gosta de uma área, eu peço uma sondagem apenas para entender como é que vai ser ali a fundação. Acho muito importante isso, Tomás. Mas enfim, passando todas essas partes técnicas, o que eu vou fazer? Eu vou contratar um arquiteto para fazer o projeto que eu sonhei, né? E aí ele vai, com esse projeto, vai para a prefeitura do município aprovar esse projeto, né? E aí é o desafio, né? Algumas prefeituras demoram muito, outras demoram muito, e outras só demoram. Não tem nenhuma que não demora, né? Ou demora muito, ou só demora. E aí você aprovando esse projeto na prefeitura, você vai ter o alvará, né, de construção, que é uma champanhe que a gente estoura quando sai o alvará. Alguns municípios têm depois passar pela parte ambiental, Campinas é uma delas, aí você tem que ter o alvará ambiental, mas vencido tudo isso de prefeitura, você vai para o cartório de imóveis, que é aí um desafio, no meu modo de ver hoje no Brasil, um desafio maior. Hoje o cartório, pelo menos nas cidades onde eu fiz obras e incorporações em municípios diferentes, não tem uma regra, e todos os meus municípios são aqui no estado de São Paulo. Não tem uma regra. Eu lembro de um caso, até contando aqui em off, que eu tive um projeto reprovado porque a numeração das vagas de garagem estava da esquerda para a direita, e o escrevente queria que fosse, o dono do cartório, né? O cartório queria que fosse da direita para a esquerda. Isso envolve o quê? Eu voltar com esse projeto na prefeitura para reaprovar, e aí tem toda uma análise de novo. Eu gostaria muito de ter essa franqueza com o engenheiro, falar, olha, é só o número de vagas que eu mudei, mas ele tem que olhar o projeto inteiro, eu cheguei com uma nova prancha, então ele tem que rever o projeto. Então assim, é muito demorado. Então, vencendo a prefeitura, vencendo o cartório, aí sim eu tenho o RI, o registro de incorporação. Com esse RI, eu posso literalmente iniciar as minhas vendas e começar a minha obra, né? A obra eu já poderia ter começado com o alvará de construção, isso é importante dizer. Com o alvará de construção que eu tirei na prefeitura, eu posso começar a obra. Eu só não posso vender a minha obra. Aí, então, prefeitura, cartório, são os dois órgãos para incorporação. Com o alvará eu posso construir e com o RI eu posso vender. Então, muitas vezes, às vezes o time está demorado, eu tenho custos indiretos, né, Fernando? Eu, como construtora ali, no caso, eu tenho já engenheiro, eu tenho o segurança, eu tenho toda uma equipe ali que é um custo indireto, que o incorporador às vezes entende que é melhor começar mesmo sem o RI a obra. Eu estou com o alvará, né? Então tem toda essa... Realmente é uma engenharia financeira. Incorporação imobiliária, além de engenharia física, é uma engenharia financeira.
É uma logística. O marketing, a grana, gasta uma grana com marketing que é verdade. monstruosa. Com o né? alvará você pode dar início às obras, você só não pode anunciar para venda. Isso. Só que daí é mais dinheiro que sai do seu caixa sem você poder começar a vender, né? Já saiu o dinheiro lá, atrás, no passado. E Isso é complicado. E além de toda essa logística, às vezes tem um momento certo do lançamento. Tem a dúvida. Às vezes tem os meses corretos. Parece aquelas postagens de Instagram. Tem o dia e a hora exata que o algoritmo é melhor para venda. Então, assim, fala-se que próximo de Natal, Ano Novo, então não é uma época tão boa e assim por diante, né? Por isso você tem que confiar no corretor, porque cada cidade, eu tive cidades que pediram para anunciar logo no começo de dezembro, porque tem 13º, que era o imóvel mais popular. Então vocês têm que confiar quem está fazendo a venda ali para você. Só queria voltar um ponto, o Fernando falou sobre o marketing. Ele é fundamental, nós não falamos aqui, eu não falei. O marketing é a venda, né? Que encanta. Imagina, você vai comprar algo que não existe. Se não tiver uma boa imagem, uma boa maquete, um bom vídeo, um bom decorado, ou seja, como é que você vai saber de fato? O incorporador sabe no detalhe, né? Ele sonhou com aquilo. Mas como é que você vende? Você mostra para o cliente o que você está sonhando? É o marketing. Ele hoje para nós é fundamental. Ainda mais como podcasts aqui, imagine, a rede social hoje está muito evoluída. Então, como você divulgar, fazer vídeos 3D, assim, hoje o marketing é desafiador. É uma venda lúdica, né? Porque você está vendendo o sonho do incorporador e você tem que tentar materializar aquilo de alguma forma, né? E mostrar isso é fundamental. Olha que absurdo, mas é assim, vocês já conheceram o decorado que era riscado no chão? Era riscado no chão, não tinha decorado. Só as linhas. Só as linhas. Então riscava-se a linha no chão e fazia as delimitações dos cômodos. É isso sim, vai ser assim. Meu cliente. Nossa, tá. Porra, cara. Hoje é outro mundo, né? Você tem hoje realidade virtual, você tem, né, milhares de tours, várias experiências. Tem óculos para visualizar em 3D, para você entrar na unidade. Hoje é outra coisa, né? Tem uma incorporadora que leva você até de balão para ver a altura que você vai ver do seu pavimento. Ou seja, realmente hoje o marketing ele encanta. E graças a Deus a tecnologia vem para ajudar. Eu não sei se eu comentei isso aqui, mas eu comentei esses dias, né? Eu lembro quando a gente lançou um projeto famoso em Campinas, que é o Horizon, né? Aqui no Taquaral. Eu falei isso aqui ou não, do helicóptero? Não. Então foi colocado na parede do stand, né, as vistas. Porra, para tirar as fotos da vista, tem que chamar um helicóptero, então uma autorização, ANAC, plano de voo, o helicóptero subia, tirava foto, subia, tirava uma foto. Hoje qualquer dronezinho de $100 faz isso. Muito mais bem feito, né? Olha que legal, né? A evolução que não foi. Aqui em Campinas tem um empreendimento que no lançamento ele é o mais alto da cidade, né? Será o mais alto da cidade. Era um elevador virtual. Muito legal. Em que você, na verdade, estava parado, mas a tela fazia toda essa simulação e que chegava até o andar de onde será o seu futuro apartamento. Assim, sensacional. É o encantamento, né? A jornada do cliente. Aí fica muito mais fácil você vender, né? E é porque você consegue realmente trazer o cliente para a realidade dele. Essa é a grande questão. Agora, essa questão do time de lançamento é muito importante mesmo. Julho é uma data que não costuma lançar nada, zero. Mas eu já fiz o lançamento fora de Campinas que não, vamos embora, vamos tocar o pau para julho porque está quente, muita gente de fora vem para essa cidade, zerou em 20 dias o projeto. Então, se você errar a largada, não lança no carnaval, vamos lançar uma semana antes, tá errado também, porque depois, e o repique morre no carnaval, daí você desanima todo mundo, é complicado. O trabalho deles não é fácil. O pessoal acha que eles ganham rios de dinheiro, que não sei o que. A margem é apertada, cada vez mais apertada. Se você quiser, eu conto as margens. Eu conto, assim, hoje, como é que a gente faz a conta? Não sei se pode já falar assim. Pode, vamos lá. Legal. Como é que eu trabalho hoje para saber se o empreendimento é viável ou não, né? Então, primeiro é o preço do terreno, né? Hoje, o preço do terreno para nós, ele tem que estar no máximo em 12, 13% do VGV, é o máximo hoje que a gente permite para um terreno. Tem que ser, então, VGV, para quem não está habituado, é valor geral de venda, ou seja, eu tenho lá 100 unidades a 100 mil, né? Então eu tenho lá 10 milhões de reais de VGV. Então o VGV é isso, é o valor total que eu vou ter de dinheiro recebido pela venda do empreendimento. Então hoje a gente calcula todos os custos em cima desse valor, do VGV, valor geral de venda. VGV, então vamos lá. Então eu vou falar agora percentuais sobre o VGV. Então hoje, para nós, terreno tem que estar no máximo em 12 a 13% do VGV, sim, no máximo, para fazer sentido. Se for muito alto, para nós não faz sentido.
Custo da construção. Nos últimos anos subiu demais. Preço dos insumos, da mão de obra, assim, absurdo. Hoje o custo da construção ele tem que estar de 48% a 53% do VGV. Custo da obra. Então imagina, eu já gastei, vamos arredondar números. 50% de obra, custo obra, 10% de terreno. Já são 60% gastos. Aí eu tenho o corretor, vamos pensar, você faz uma exclusividade com uma imobiliária. Exclusividade é deixar aquela imobiliária por um determinado tempo, só ela poder vender. Eu aconselho muito, porque ela entra com você, ela palpita. Tem imobiliários que entram no marketing juntos, tem outros que não entram no marketing, mas fazem comissões menores. Aí vai negociação de imobiliária para imobiliária. Mas geralmente a gente tem hoje, quando eu dou uma exclusividade, 4%. Então eu tenho... Na exclusividade, a gente tem dado 4% a 6%. Então, eu já tenho 50% com mais 6%, 56%. Está me sobrando aí 44%. Aí eu tenho marketing, 5% do VGV. Pelo menos 5%. Né? No mínimo. Então, eu já estou em 61%. Aí eu tenho o custo dos impostos, né? Vamos falar assim, dos impostos, que é muito legal. Eu quero voltar um pouco. Quando você faz o registro de incorporação, é muito inteligente que o incorporador faça o quê? Ele faça o famoso patrimônio de afetação. O que significa isso? Traz até uma segurança para aquele permutante. No passado, vocês lembram da Encol, não sei, eu sou jovem, mas eu lembro da Encol, que parou imóveis no meio, pegava dinheiro de uma obra, punha dinheiro em outra obra. O patrimônio de afetação veio para blindar, ou seja, aquele patrimônio, aquele incorporação não pode ser misturado com o patrimônio da incorporadora. Ou seja, se eu tenho uma dívida de um outro produto, eu não posso usar aquele ativo como garantia. Então, se eu faço um patrimônio de afetação, a lei fala, olha, incorporador, você está afetando esse patrimônio, ou seja, ele é exclusivo para isso, eu te dou um benefício. Eu tenho RET, Regime Especial de Tributação, 4%. Então, eu vou ter uma vantagem de pagar só 4% de imposto sobre toda a minha venda. Então, eu já estou em 66% na minha conta aqui. Aí tem o custo de advogado, que tem que fazer os documentos, contratos de compra e venda. Aí fazer toda a parte de projetos, que também está em torno de uns 5% a 6%. Chegamos aí, o melhor dos números, em 74%. Ou seja, eu tenho 25% de lucro. Ou seja, hoje um lucro nosso, se eu for muito bem pé no chão, fazer hoje, desculpa, Fernando, não sei se vai bater com seus números, mas hoje para nossa incorporadora, uma incorporação boa, eu vou ter de 25% a 29% de lucro. Esse é o lucro da incorporação. E 100% do risco. E 100% do risco. E bruto então, o pessoal acha que você faz um pagamento de 100 milhões, você vai ganhar 20 milhões, 23 milhões, a 100 milhões. Ou seja, como ele falou, acho que a incorporadora tem muito dinheiro, mas não é. A margem é muito apertada. A margem é um erro de obra que eu falei, você está muito exposto. A pandemia veio, o aço estourou. Você vai fazer o quê? E aí o que acontece? Você tem ainda, não é que ele fez 100 milhões, vou ter 2 milhões e meio e tal. Aliás, 25 milhões no caso, né? Uhum. E o tempo que isso leva, né? Você não pode esquecer que nasceu ali, lançou geralmente 36 meses para entregar. E aí a garantia do empreendimento. Vai longe. Mas você pensa uma margem, vamos pensar uma margem de 30%. Foi muito bem, ganhei 30%. Em 3 anos. Hoje uma Selic a 12,75, em 3 anos eu ganhava 36. Você vai se animar a correr um risco desse, ou você deixasse todo esse dinheiro aplicado? Ou seja, é muito desafiador. Hoje por isso que a gente tem uma empresa de investimentos, e a gente tem visto com Selic alta, desanima as pessoas a investirem. Natural, você vai querer correr risco, né? Para um país é muito ruim ter taxa de juros altas, porque ninguém investe. Ninguém investe em outras coisas, a não ser deixar o dinheiro aplicado. Agora, Selic caindo, as pessoas têm que diversificar. Aí, legal, 30% em 3 anos é legal. Quando a Selic estava 4, 5 é legal. Mas uma Selic a 13, a incorporadora por quase 2 anos ficou parada. Não era inteligente, com as margens da construção civil, fazer o lançamento naquele momento. Né? Por isso, então, essa conta tem que ser muito bem feita. É super arriscado. Faz todo eu sentido. ouvindo aqui, prestando atenção na exatidão dos números para conta, para fazer sentido, um professor de MBA. Isso daqui foi uma aula. Esse episódio vai ser pago agora. Nós vamos precisar subir no Hotmart. Que fantástico. A gente brinca um pouco para ficar mais alegre no podcast. Vai ficar muito técnico. A gente pode fazer um pouco de descontração também. Mas que aula. Que legal. Que conhecimento compartilhado. Que o Fernando tá no mercado, né? Mas eu, principalmente, não fazia ideia de que essa margem é tão... É baixa.
É uma margem baixa pelo risco que você faz. E desmistifica a figura do incorporador. E Grande. sair um negócio do projeto ali, você já tem um problema, você já diminui ela mais ainda. Rodrigo, e o legal, eu acho que do incorporador, ele sempre tem que estar antenado, né? A gente tem, por exemplo, modelos. Eu comentei numa das falas, quando a gente contratou uma consultora no PMG. Preço máximo garantido, uma garantia. O Fernando trouxe o exemplo aí do aço. Algum projeto ali no momento de uma fundação, você fez uma sondagem, tinha um nível de água num determinado período, mas ali num pedaço do terreno, mas ali você não fez a sondagem, o custo da construção vai embora. Ou seja, a construtora tem ela absorve, foi o contrato que ela fez, ela tomou o risco. Por isso que eu acho muito legal o incorporador médio separar incorporação e construção. É uma dica minha para você poder ter mais êxito nessa conta. E deixa eu fazer uma pergunta. Não sei se é o caso da sua empresa, mas e aqueles empreendimentos que são feitos a preço de custo? Como que então o incorporador ganha nisso? Excelente pergunta. Gosto muito. Eu acho que a construção por preço de custo, ela só tem uma característica que o comprador tem que ter: confiança na empresa, tem que confiar. Né? Hoje você tem que encontrar uma empresa que faça isso, não é... Desconfie daquela que fazia de um jeito e está indo para esse modo, né? Eu acho assim, quem faz isso sabe fazer bem feito. Eles ganham pela administração. Então, vou dar um exemplo. Eles têm que ser muito corretos, têm a confiança, eles dão um relatório. Esse mês eu gastei R$1 milhão de custo de obra, né? Ou seja, mão de obra, material. A minha taxa de administração da incorporadora, consultora, é 15%. Então ele vai ganhar 15% de lucro, é isso. Mas ele não corre risco, porque quem vai pagando, ele não tem risco. Porque ele ganha à medida das receitas, né? Das medidas das despesas. Então tem que ser uma incorporadora séria, porque à medida que ela gasta mais, ela vai cobrar mais os 15% sobre um valor. Então, você tem que confiar. Então, ela ganha na administração. Geralmente, hoje é 15%. E se eu ver se eu estou errado, Pedro, a gente estava falando até agora, então, da incorporação no modelo das SPS. SPS, né? Não falamos isso. Você cria a SPE, então ela é um CNPJ independente, se eu posso dizer, filha da incorporadora, protegida, né, juridicamente. Nesse caso da preço de custo, geralmente é a SCP. Exatamente. Não é? Porque daí, sociedade de cotas de participação. Sociedade de cotas de participação. Então você não vende a unidade, você vende uma cota que corresponde à unidade, certo, Pedro? É exatamente isso. E aí você não precisa do RI, tô certo? Isso aí você não precisa do RI. Aí você faz o negócio, monta o negócio e toca o pau. Porque geralmente, inclusive, você já começa a pagar desde a época do terreno. A compra já entra todo mundo no terreno. Tem que ter bala. O aporte dos cotistas é muito mais forte, vai de acordo com a obra, né? Do mesmo jeito que a seleção do cotista é muito importante. Sem dúvida, é verdade. Porque tá todo mundo no mesmo barco. Você tem que ter uma turma que você possa confiar. Porque não dá pra você virar 3 meses agora, deu uma apertada, eu vou furar, porque daí você prejudica todo mundo. Não tem bem como. Pontual isso, né, Pedro? Muito bom você falar, Fernando, mas tem essa característica de você poder já vender antes do RI. Então, uma inteligência de quem opta por isso, né? Tem uma rapidez. E para quem compra também é muito bom, porque o preço de compra, preço de custo, ele é bem mais barato do que você só pagar no final. Então você vai ter uma diferença significativamente no preço do imóvel. Um imóvel que você compra a preço de custo é diferente do imóvel que você compra depois de pronto, né? Ou fase de obra natural, o preço do dinheiro, né? Você começou desde o momento ali aportando, mas realmente é confiar nos dois, em quem está orçando ou quem está pagando, fazendo a obra, que também é quem paga. Ô Pedro, deixa eu mudar agora um pouquinho por uma dúvida que nós temos aqui. Na visão do incorporador, a lei de incorporação imobiliária nossa é muito antiga. Muito. Você acha que ela está defasada para o cenário atual? Ela conseguiu acompanhar a evolução do mercado ou não? Não. Hoje o mundo, né, como um todo evoluiu muito. É uma lei antiga. Para mim, no meu modo de ver, hoje a lei, né, quando você termina um empreendimento, né, então a gente falou aqui no começo, você compra a área, depois da área você aprova na prefeitura, da prefeitura você vai ao cartório, aí você constrói toda a obra, construiu toda a obra, você vai instituir o condomínio, que é as regras que vão ditar aquele empreendimento. Então o cartório exige que você venha lá e institua um condomínio. E essa lei do condomínio, ela está antiga. Dou um exemplo desse Airbnb. Eu tenho empreendimentos nossos hoje que as pessoas não podem locar pelo Airbnb, porque tem a regra do condomínio, não prevê essa rotatividade alta de inquilinos num determinado imóvel residencial. Ou seja, e é uma característica de você comprar hoje para renda.
Quem vai determinar o que eu faço com o meu imóvel, teoricamente, sou eu mesmo, mas eu tenho que seguir um rito. A lei de condomínio hoje não está muito clara nisso. Então, uma briga hoje em empreendimentos nossos residenciais, o Airbnb, por exemplo, a locação de curto prazo. Então, assim, é uma evolução. Mas também como é que a lei ia saber que existia um aplicativo que ia querer locar em tempo real? Ou seja, tem que ser como tudo, eu acho que tem que evoluir. Né? É um exemplo a lei da lei. 64. Ou seja, não tinha nem como saber da internet, quanto mais do aplicativo. Que loucura isso. Mas aí que tá. Daí, nesse caso, a briga é interna no condomínio, né? Assembleia e quebra, voa a cadeira. Mas aí atrapalha a pessoa que comprou para esse fim, né? Não, atrapalha, porque imagina, você alugou ali, você chega, o seu vizinho te olha com cara feia, porque você é um... Atrapalha o negócio, ou seja, gera um estresse, né? E se você já... Então hoje a gente fez um empreendimento que já estava na convenção de condomínio, melhor coisa, que poderia terminar, mas também não dá muito segurança, porque alguém pode dizer, olha, mas a lei não prevê isso, ou seja, você tem um chato, que às vezes sempre tem um chato. Atrapalha, então a lei teria que evoluir. É muito curioso, porque essa questão do Airbnb, você tem bons argumentos dos dois lados. Sim, segurança curioso, de um, né? Segurança de um, olha, mas quem que tá circulando aqui pelo meu prédio? Um dia outro dia fulano, sabe? E do mesmo jeito pro cara que comprou o imóvel para locação pro fim de renda, teoricamente ele pode usufruir da propriedade dele como ele bem entender. Cara, é um negócio, você gosta de ir na feira, mas você não quer a feira na frente da sua casa. Você quer ter um imóvel para rentabilidade no Airbnb, mas você não quer que o Airbnb esteja dentro do seu prédio. Pô, é difícil, né? É delicado, não é isso? Né? É delicado pra caramba. É muito bom. Você foi preciso, exatamente. É isso. O Fernando comentou aqui sobre a SPE. Eu gosto muito desse conceito da SPE. Ele dá uma segurança para o incorporador. Hoje, se você quiser incorporar, você pode fazer o nome da sua empresa. Você tem uma empresa chamada XYZ, a empresa onde tem seus ativos, seus imóveis, sua casa, está tudo nesse nome. Essa empresa pode ser a incorporadora. Mas é um risco violento ou fenomenal fazer dessa maneira. Então, como que o incorporador, sugestão, deve fazer? Montar uma nova empresa, uma SPE, Sociedade de Propósito Específico. Que o propósito dela é aquela obra. Ou seja, eu abri um CNPJ e ali no objeto social daquele contrato social está dizendo uma obra de X pavimento localizada ali. Sócios podem ser outras 2 ou 3 pessoas jurídicas ou pessoas físicas, enfim. Né? E então, o SP ela protege. Por quê? Uma obra, a gente falou aqui, uma corporação tem risco. Né? Obra tem muitos funcionários, obra tem risco de morte, às vezes de um colaborador ou outro. Fatal, né? Hoje a construção civil é arriscada, é um trabalho artesanal. E aí blinda o incorporador disso, porque o risco está naquele CNPJ. Eu acho que é importante a gente deixar muito claro, né? Você pode ter patrimônios grandes, mas o risco está limitado naquele CNPJ que é SPE. Tanto o lucro também está limitado naquela SPE, né? Então é um modo muito inteligente de se fazer a incorporação. Montar uma empresa única, um CNPJ único, para esse fim. Isso é fundamental. Acho que a lei brasileira, se ela permite isso, como permite, tem que usar desse jeito. É bom para todo mundo, é bom para quem está fazendo e bom para quem está comprando também. Porque se você está comprando um imóvel, vamos usar o exemplo que o Pedro deu, da empresa X que fez a incorporação dentro dela mesmo, né? O que acontece? Se essa empresa toma uma ação trabalhista oriunda de outra coisa, uma ação fiscal, o prédio que você está comprando também vai estar dentro do balaio. Penhora online, como é que você vai pagar funcionário? Como é que você vai pagar insumo? Morreu, exatamente. Acabou. Melhor coisa, está tudo separadinho, que é mais... E para você fazer aquele patrimônio de afetação, obrigatoriamente você tem que constituir uma SPE, né? Lembra que eu comentei, né? Que você faz afetação, né? Você registra, tem que ter uma SPE. No nosso caso foi muito bom, porque a gente, como qualquer um, tivemos inúmeras ações trabalhistas durante a nossa evolução e tá ali. Não afeta meus bens, não afetou outras obras nossas, né? Ou seja, o risco fica limitado naquele CNPJ. Eu gosto muito de falar isso. E deixa eu fazer uma pergunta. Então você já fez plantões de venda e tudo mais. E é um custo grande você arcar com insegurança de noite e tudo mais. Já teve alguma intercorrência, algum problema de corretor? Porque eu sou corretor, eu sei como é que é. No plantão? Assim, já teve algumas histórias engraçadas, né? Outras um pouco mais sérias, mas eu gosto de uma que nós tínhamos um plantão numa cidade no interior e tinham 2 corretores homens, né? E esse plantão nosso ficava até às 9, Fernando, porque o horário tinha mais pico, era mais tarde, depois do expediente. Era que o pessoal sai do trabalho aí a gente chama de corujão, né? O corujão. E aí, nesse caso, a gente conseguia pelas câmeras, aí o pessoal nosso de marketing via quantas visitas tinha. E tinha assim, uma visita muito grande no fim da noite.
o que eles faziam? Era muito cômico. Eles convidavam pessoas ali da padaria, tinha uma padaria próxima, né? Então eles pegavam o café que a gente tinha, os pãozinhos, e falavam, pessoal, olha, pode vir comer que é de graça. Pode vir. Então, assim, parava a gente pra comer no plantão. É pra comer. E a gente viu. E aí, quando a gente chegou pra falar pra ele, a gente queria mostrar que isso aqui tá cheio. Ou seja, então ele pegava todo o legal. pão de queijo, café, cappuccino que tinha ali no plantão, que não foi consumido durante o dia. E à noite, assim, era 7, mas tinha gente comendo mesmo. E daí todo dia era o mesmo. Tipo, o Fernando ia todo dia no meu plantão. Tomou um café e comeu um pão de queijo. Estratégia de marketing. Restaurante cheio, todo mundo quer. Restaurante vazio, você não vai. Mas era incrível. Então daí a gente brincou que aquilo não era um plantão, era uma padaria, né? Mas, Pedro, aquela história do pessoal que faz fila na porta de determinada casa noturna ou de um restaurante assim, e lá dentro tá vazio. Atrai. Eu perguntei, eu fiz isso porque eu vou falar uma coisa minha aqui. Eu já dormi num plantão, num decorado. Ô, louco. Eu já dormi, sabia? Na cama do decorado? Na cama, ar-condicionado, edredomzinho e pronto. Segurança me acordou no dia seguinte. Que fantástico. Não sei se teve esse caso nos nossos, Fernando. Já. Mas deve ter tido. Eu coordenava um produto, né? Aí eu precisei... Tinha saído à noite e tudo mais, né? Daí, essa vida não tinha jeito. Eu falei pro segurança, olha, ele já me conhecia, né? Óbvio, eu cuidava de tudo isso. Falei, cara, preciso descansar amanhã, tem que estar cedo, fazer pré-eleção. Tinha 120 corretores no dia seguinte para fazer pré-eleção. E deitei lá e dormi, né? Pior que eu perdi hora. Eu acordei com o cara, assim, ó, acorda. Já era umas 8 e pouco da manhã e o plantão já tava bombando. E para explicar que você não acompanhava o apartamento. Não, então, daí tava bombando de corretor e o sorteio da roleta era 15 para as 9, né? E a gente ia fazer uma preleção antes. Eu falei, puta vida, e agora? Daí eu falei, cara, põe todo mundo pra fora aqui nesse corredor, né? Segura todo mundo que eu saio aqui por trás. Vou escovar o dente. Lavar o rosto, tomar um Gatorade, pau na máquina, vamos seguir o dia. E assim foi. Eu já vi vários. Já teve caso de corretor que fez necessidades no próprio banheiro já. Isso é absurdo. Que era meramente ilustrativo, que não funcionava. A história tem números, né? Não, tem muita coisa boa. Diga. Deixa eu falar. Tem um monte. Ouvindo, né, assistindo o podcast lá que vocês fazem lá, você e o Diego, uma coisa me deixou curioso. Ele comentou que um dos seus primeiros empreendimentos você foi lá bater numa instituição bancária. Eu não vou falar o nome aqui. E assim, foi aquele risco enorme, né? Olha, eu vou precisar de tanto dinheiro para fazer esse empreendimento. E o banco comprou a sua ideia e te ajudou nesses aportes aí. Óbvio, cobrando juros, né? Mas a incorporação imobiliária, ela depende muito de empréstimo de instituições financeiras ou você consegue com essas permutas, com um próprio caixa, suportar esse custo? Legal, assim, muito boa sua pergunta. Eu comecei o podcast contando do meu avô, né? Meu avô fazia obra com caixa próprio, que é um risco muito grande. Imagina, eu lembro que ele descapitalizava o caixa da família inteira fazer um prédio. Fez um prédio aqui na Júlio de Mesquita. A Júlio de Mesquita é uma avenida aqui de Campinas. Ele comprou a área, ele comprou com dinheiro próprio, construiu, contratou uma consultora, chamava... como é que era o nome? Eu vou lembrar aqui no podcast e conto pra vocês. Antigona de Campinas? Antiga. Baita do prédio, Bisco Bozelli. Bisco Bozelli. Contratou o Bisco Bozelli, que era uma consultora, e ele bancou. Então ele fez com dinheiro próprio. É possível fazer isso hoje, mas não é inteligente financeiramente, porque seu dinheiro pode estar rentável, né, aplicado. Por que não usar o dinheiro do cliente que vai comprar para fazer isso? Então hoje existe a modalidade de financiamento. E é o que eu fui falar, e fui falar com meu avô. Mas meu avô, como qualquer brasileiro, falava assim para mim, filho, assim que você pegar um dinheiro de banco, você usou um termo, né? Não pegue dinheiro de banco. Mas entrou por aqui e saiu por aqui. Falei, vô, deixa eu fazer. E aí eu fui bater numa instituição financeira jovem e aí eu fui entender os modelos de financiamento. Nesse banco específico, que foi um parceiraço nosso, né, fez 3 obras com a gente, ele tinha uma modalidade chamada plano empresário, que hoje é uma modalidade interessante da incorporadora fazer. Ou seja, você não é obrigado a pegar dinheiro de banco. Você pode fazer com caixa próprio da incorporadora, não acho inteligente financeiramente. Aí você tem modalidades de pegar esse dinheiro de bancos, né? Um deles é o plano empresário. Qual é essa modalidade? O banco vai te emprestar 100% do dinheiro do custo da obra, mas ele vai exigir algumas garantias. Olha, eu começo a te liberar dinheiro, Pedro, assim que a sua obra tiver 15% de obra. Ou eu te libero com 5% de obra, mas me entrega aqui
30% de contratos de venda. Ele faz uma análise e o banco, né, ele vai te emprestar o dinheiro ao longo da obra por medições. Então vai lá, primeiro mês, executei lá 10% da obra, minha obra custa 10 milhões, ele me libera R$1 milhão. Então esse é um modo de você fazer o financiamento ao plano empresário. Você não se descapitaliza, você pega o dinheiro do banco, tem que analisar aí juros, né, que vai envolver nisso, eu acho que é uma inteligência. Às vezes eu preciso fazer uma obra que eu acredito que vai, mas eu não teria, por exemplo, os 10 milhões para fazer a obra, né? Porque geralmente, Rodrigo, deixa eu voltar um pouco atrás, o cliente, aí vem muito do corretor, ajudar a tabela de vendas. O quanto que eu vou ter de entrada, porque o dinheiro da entrada eu já posso usar. Geralmente as tabelas dos nossos empreendimentos são 30-70. O que significa isso? 30% do valor da compra ele vai pagar ao longo da obra. E 70% ele só vai pagar para mim, ou incorporadora, quando eu estiver pronto. Então 30% do valor, vamos falar de um VGV de 10 milhões, eu vou receber durante a obra, só 3 milhões de reais. Os outros 7 milhões, 70%, só depois de pronto. Ou seja, então para uma obra que vai me custar 5, sei lá, 6, 7 milhões, eu só vou ter 3 milhões na mão. Os outros 3 tem que vir da onde? Ou de caixa próprio, ou de financiamento, é aí que eu vou ao banco. Então, geralmente, eu não pego 100% do dinheiro da obra com o banco. Inteligente não pegar. Se eu já vou ter dinheiro do cliente, vou usar parte do dinheiro do cliente e outra parte para o financiamento. Isso é o que a gente fala de plano empresário. Mas tem a modalidade de apoio à produção, onde a pessoa já nasce financiando, e é permitido hoje, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, se financia o imóvel já na planta. Você já sai com o contrato de financiamento assinado. Porque nos imóveis, do meu caso, que não se adequam, que não são apoio à produção, que não são no Minha Casa Minha Vida, você só vai poder financiar depois de pronto. Depois que eu tiver o famoso habite-se. Aí sim, você vai poder financiar. Com a exceção que, sempre no Brasil tem uma exceção, que o agente financeiro, no meu caso lá, o banco que fez para mim, ele já começa a financiar antes do habite-se. Quando está com 90% de obra, ele já assina financiamentos com as pessoas. Você já pode fazer isso. Então me ajuda, porque eu já vou amortizando a minha dívida com o banco antes de ter o habite. Mas assim, resumindo a minha resposta para você, você pode fazer com banco ou sem banco. Não é inteligente fazer sem banco. Você vai usar parte do dinheiro do cliente, no nosso caso 30% durante a obra. Eu vou precisar sempre de um parceiro financeiro, 70%. Lá na Miura, na nossa empresa de investimentos, hoje está muito moderno. Você tem aquela modalidade chamada crowdfunding. Você pode comprar cotas para investimentos, né? Então, Rodrigo, Tomás, Fernando, querem comprar uma cota de R$5 mil de um imóvel tal? Ou seja, são cotas. Você pode fazer isso, né? Comprar imóveis, eu posso levantar dinheiro com crowdfunding. É uma modalidade usada aí, não muito comum ainda no Brasil, mas você pode. Ou seja, tem muitas maneiras, tá, Rodrigo? Eu não sei se falei bastante, mas eu gosto de dar várias ideias, né? Como eu já tentei muito, já fiz dinheiro próprio, já peguei dinheiro de banco, já tirei dinheiro do bolso, já usei mais dinheiro de cliente, ou seja, já... Giro não é problema. Giro não é. Não, o podcast de hoje, o ouvinte que assistir, que ouvir, ele praticamente consegue montar uma empresa, porque a aula que você está dando aqui É uma aula. é a experiência que você está trazendo da sua vida para um programa aqui. Eu sou grato, né? Eu contei em off aqui, eu tive um sócio que acabou falecendo na Covid, Guga, né? O Guga Bianco, foi amigo meu, foi meu sócio durante 12 anos, aprendi muito com ele. E a área dele era o marketing. Ele sempre falava, Pedrinho, o Brasil não é para amador. Ele sempre falava isso para mim, me chamava de Pedrinho, o Brasil não é para amador. Ele tinha uma frase que ele sempre falava, ele falava assim, quando Deus quer, ele falava, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Era assim que ele falava para mim sempre. Eu guardei com isso, então eu já estou com 37 anos, eu me formei com 22 em civil, já são 15 anos fazendo isso. Nesses 15 anos a gente fez 7 empreendimentos, e cada um diferente de outro. Teve esse empreendimento nosso que deu prejuízo, tem que ser, né? A gente aprende com os erros, né? A gente queria vender, porque eu precisava de venda, ou a venda não cobriu os meus custos, paciência, aprendi com o erro. Então não é toda incorporação que dá lucro. Eu tive incorporações minhas, posso falar para vocês sem vergonha, que me deu prejuízo. Eu tive que tirar dinheiro do bolso para terminar. Ou seja, fiz as análises erradas, né? Na ânsia de querer vender rápido, né? Ou seja, vamos vender, vamos sair na mídia aí que tá tudo por sendo vendido, vende a qualquer preço, vende de forma errada. Eu quero falar mais uma crítica aqui do Brasil, a questão dos distratos. Os distratos para nós foi muito danoso. Por quê? Porque o distrato, os nossos contratos, eles falavam muito claro. Tomás, Rodrigo, Fernando, vocês compraram um imóvel, meu contrato era muito claro, você vai perder 50%. Estava escrito a cláusula era muito claro e o corretor era treinado para falar isso. Ou seja, então você me pagou lá um determinado momento, você fala, Pedro, eu não quero mais, vou te devolver.
Ou seja, ok, tá aqui. Você me pagou 100 mil, tá aqui 50 mil. É um pênalti. Alto, alto. E a lei, naquele momento nosso, ela reverteu todos os contratos. Nós perdemos todas as ações. O cliente não concordava com desconto alto, ia na justiça e ganhava de 90% a 95% de devolução de forma à vista. De forma à vista. E a gente muitas vezes recorria, ou seja, em todos os casos eu recorria, só para ter fluxo de caixa. Vamos imaginar, você me pagou um dinheiro. Onde está seu dinheiro? Está em bloco, está em tinta, está em louças e metais. Você fala, não quero mais, me devolve o dinheiro. Não tem como eu vender ou tirar aquilo. Eu não tenho dinheiro no caixa para te devolver. Então a lei do distrato no Brasil, ela tinha que ser melhor entendida pelo lado do incorporador de um fluxo de caixa. Ou seja, o juiz podia me condenar, olha, devolve 90%, mas no mesmo número de parcelas que o Tomás lhe pagou. O Tomás desistiu depois de 22 meses, ok. Então devolva em 22 parcelas. Mas não, todas as nossas condenações foram 90% em 30 dias. E aí o que a gente fazia, Fernando? Recorria. Por quê? O Brasil a gente sabe que é moroso. Para esse eu sabia que eu ia perder e sabíamos que nós íamos pagar, mas eu precisava de tempo. Então recorre. Você ganhava esse prazo no tempo de recurso. Não, teve condenação que fez o incorporador pagar a comissão também. Devolver a comissão. Ridículo. Mas isso aí foi tudo antes da alteração que teve na lei. Sim, né? mas é recente. Recente. Acho que dois anos cá. Essa época aí, você deve estar falando 2013, 2014. O que aconteceu, né? Era uma prática vender 30-70. Ou 20-80. 20-80. Tinha um comprador que vendia muito 20-80. Só que a gente tinha uma Selic de 8% naquela ocasião. Daí o que aconteceu com a Selic? Então, na versão da curva, ela foi embora lá para 13, 12. Aí, o poder de financiamento analisado era o cara não conseguia mais financiar. E aí, mesmo não, alguns pegaram embalo, quiseram ser maldosos, alguns clientes, e faziam isso mesmo. Não, eu quero meu dinheiro de volta. E tinha que devolver tudo. Tudo. Absurdo. Graças a Deus, isso aí já foi, teoricamente, foi ajustado, né? Então, assim, o Brasil é desafiador. O cliente pensa agora também mais para entrar na operação, faz a coisa com mais calma. É melhor, ficou melhor, porque foi uma aventura. Acabou um pouco aquela questão do impulso, né? Tinha aquela loucura da pessoa gostava, comprava 2, 3. Eu vou te falar uma coisa, teve um incorporador grande, na época não era tão grande, hoje ele é bem grande, ele tinha um prédio, isso foi em novembro de 14, eu acho, ele falou, pelo amor de Deus, me ajuda. Por que aconteceu? Ele vendeu o prédio 100% no lançamento, 52, 55 unidades. Quando ele me ligou, ele tinha 48 unidades à venda. 48. O prédio inteiro foi no distrato. Prédio inteiro. Ficou meia dúzia de caras. Falei, porra, vamos lá, claro. Então ele entregou o prédio, 90% do prédio para vender. Aí pegamos firme, ele fez um trabalho de marketing, a gente focou a equipe e resolvemos, acho que em 5 meses, eu acho. Tudo. Mas ele tomou se ele não tivesse caixa para aguentar essa paulada... Quebra. Pô, mas quebra ele e outras gerações. Ô Pedro, deixa eu perguntar uma coisa. E o que vem de novidade da tua incorporadora por aí? Legal. A gente, como eu falei para vocês, a gente ficou praticamente 2 anos sem lançamento, Selic alta, né? Diversificando, a incorporadora ficou parada. E aí nós vamos lançar agora em abril de 24 um empreendimento primeiro comercial, porque a família sempre foi focada em residencial. Nunca fizemos nenhum imóvel comercial, vai ser o primeiro. Aqui na cidade de Montemor é uma cidade de 70 mil habitantes, não tem empreendimento comercial. A cidade não tem, é uma carência. E aí a gente achou uma área interessante, nós vamos lançar pela primeira vez um empreendimento comercial, vão ser lá 53 salas comerciais, trazer essa novidade para a cidade que tem uma demanda. Então, aquilo que a gente começou no começo, sonhei com essa ideia, busquei uma imobiliária local. Vocês acham mesmo que tem esse apetite? Faz uma pesquisa aí mercadológica, tem apetite. Cadê o corretor? Cadê o advogado, o contador? Onde é que eles estão? Em casas espalhados. E aí a gente decidiu, e aí estamos nessa fase agora de prefeitura. Então eu estou ainda, estou contando que a gente aprove até o final do ano, e aí comecinho do ano é cartório saindo e a gente começa a vender. Que legal. Vai começar o pirata então. Lá, o pirata. Vai começar o pirata. Boa sorte, tomara que dê tudo certo. Gente, não, imagina. Gente, é isso. Nosso tempo está acabando. Nós mais algumas perguntas. Presentear os nossos. Temos uma novidade. Temos uma novidade boa, né, Rodrigo? Sim. Rodrigo, faça as vezes, por gentileza. Apresentei o Pedro. Pedro, Fernando, eu e Tomás escrevemos um livro infantil, né? Que
trata das nossas... As principais personagens são as nossas filhas, né, Tomás? É uma homenagem às nossas pequenas e falando um pouquinho de cidadania, conceitos aí de empatia, cuidado com o próximo e o melhor de tudo, além da gente fazer essa singela homenagem para as nossas filhas, ele é em prol do Boldrini, do Centro Infantil Boldrini, que é um orgulho no tratamento Sem e combate dúvida. do câncer infantil no país. Que bacana, que bacana. Aí. Obrigado pelo presente, Bebi. E parabéns pela iniciativa. O Boldrini é uma instituição muitíssimo respeitada, né? O trabalho que eles fazem com as crianças, né? O tratamento de câncer é nobre, pioneiro, acho que na América Latina, talvez. Sim. Fernanda, a doutora Silvia Brandalize, É uma heroína. ela é uma guerreira, ela é uma heroína. Não- Conversar com ela é uma aula. É Não uma conheço pessoalmente, mas com certeza admiro ela pelos todos esses anos aí dela de Pros desafio. nossos- Obrigado pelo presente. Não, Para muito os bom. nossos Pô, que legal. ouvintes, E já tem incorporação aqui na frente, hein? Olha quantos Sim, prédios aqui. ó, Eu tô né? vendo aqui. Quem sabe tem alguns temas aqui de incorporação, hein? Olha lá, olha lá. Para os nossos ouvintes que não conhecem, o livro se chama Aninha e Sofia, O que é Cidadania? E é contada legal. uma história de conceitos de cidadania. Que legal, cara. Parabéns, Plantando parabéns a pela semente, iniciativa. Isso aí. Plantando a semente do bem. Que Pedro, bacana. cara, muito obrigado pela sua participação. Assim, uma aula basicamente de incorporação imobiliária aqui. Eu acho que muita gente vai aprender demais com esse podcast. Eu quis ser muito simples, né? Eu quero agradecer, porque, claro, tem muitos conceitos além disso. A gente foi muito Mas bem resumido legal, e bem legal. né, concentramos temas, mas acho que quem ouviu o podcast, vai poder já ter uma noção realmente do que é incorporação. Eu quero te agradecer a oportunidade, porque o brasileiro gosta muito de imóvel. Eu acho que é um produto que está na mão, né? Eu trabalho com finanças, mas o imóvel sempre é uma das primeiras opções do brasileiro. E foi bom você tocar também nisso, né? A gente tentou fazer um bate-papo alegre, descontraído, puxando todas as informações de quem tem expertise nisso. Mas surgiu alguma dúvida, faz o comentário no isso. vídeo. A gente vai ter o maior prazer em responder. Se não souber, nós vamos encaminhar para o Pedro. Fala né? um pouquinho do teu podcast. Uma boa, legal. verdade. Boa, igual vocês aqui, eu e o Diego, né, que é gêmeo, já teve a felicidade de estar aqui no podcast de vocês, montamos um podcast chamado Gêmeos do Mercado. É um podcast focado em empreendedorismo, né? Então a gente fala muito sobre profissões que se destacaram. Então trouxemos médicos de destaque, político de destaque, jogador de futebol com destaque, ou seja, qual que é o segredo de empreender, mas empreender com sucesso, né? Ou seja, dicas. Então essa é a ideia do podcast, não é focado, né, na parte imobiliária, nem na parte de finanças, é realmente focado em empreendedorismo. Então quem não conhece, fica o meu convite aí para assistir os Gêmeos do Mercado. Pô, que E legal. um dia de vocês, se vocês me permitirem, convidá-los para ir lá, bater um papo, e eu prometo que as perguntas vão ser um pouco mais difíceis que essas que vocês fizeram aqui, viu? Vai ser um prazer. Gêmeos tem sempre aquela questão de quem nasceu primeiro, quem é o mais velho ou não, mas assim, eu acho que em termos de simpatia é um empate técnico. Sério, Coisa boa. vocês Obrigado, são viu? fantásticos, viu, Pedro? Agradeço. Vocês E são Agradeço. deixe os contatos que o ouvinte possa entrar em contato com a Miura, Legal. com o podcast. Obrigado, pessoal já de Montemor aí que Isso. está querendo uma sala comercial. Exatamente. Excelente, pessoal. Então, quem puder aí, né, entrar no site da Miura Investimentos, né? Então é www.miurainvestimentos.com.br. O Instagram é Gêmeos do Mercado. E Montemor ainda eu não posso divulgar porque eu não tenho RI, então é uma pena eu não poder falar do produto, mas quem quiser saber um pouquinho mais, o Fernando já me deu a dica, já começa o pirata, quem sabe ele me ajuda aqui a fazer um bom pirata. Bora, vem né? atrás, procura E o aí Vieira que a gente vai dar um brief. fala sobre isso. Obrigado pela oportunidade, viu, Tomás? Obrigado pela sua presença. Obrigado, Pedro. Gente, é isso. Esse foi o nosso podcast de hoje. Agradecemos muito a sua audiência. Um grande abraço e até o próximo Código Imobiliário.